quem é o grande vencedor deste conflito? Ou então, quem é que está a sair como vencedor neste conflito entre o Irã e os Estados Unidos? Bem, depende muito do ponto de vista de cada um e de acordo com os seus ideais de vitória. Se nós analisarmos, os iranianos, eles podem ser que venceram por conta de quê? De alguns elementos que estão envolvidos nisso. Por exemplo, os iranianos, eles podem dizer que venceram este conflito porque conseguiram fechar o Estreito de Hormuz e conseguiram mostrar ao mundo que, de certa forma, tem um poderio militar muito elevado se comparado com alguns países que se encontram no Oriente Médio e que os Estados Unidos não conseguiram intimidar eles. Pois embora a sua liderança foi eliminada, mas conseguiram fechar o Estreito de Hormuz e que vão continuar fazendo então assim o enriquecimento do urânio. E por outro lado, os americanos podem falar que venceram este conflito da seguinte forma, né? Dizendo que nós conseguimos eliminar toda a liderança do Irã e nesse preciso momento nós somos vencedores e, como se não bastasse, conseguimos enfraquecer a hegemonia da guarda revolucionária que assola então assim o país do Irã. E eles também podem cair no adjetivo dizendo que nós somos os vencedores por conta dos ataques que eles fizeram e enfraqueceram tanto a marinha, tanto a força aérea iraniana, dizendo que saímos vencedores porque o nosso objetivo seria esse. Agora, num contraste, para nós conseguir aqui perceber quem normalmente numa condição dessa natureza sairia vencedor. Bem, se um lado teve baixa basicamente de toda a sua liderança e toda a sua capacidade militar foi reduzida a 80% ou a 90%, nós diríamos que esse que perdeu toda essa baixa poderia ser classificado como perdedor, outra parte ser vencedor. Mas também quem fazer uma análise totalmente diferente e olhar apenas para o lado do regime dos iranianos, vai ser que não, os iranianos saíram vencedor, porque inicialmente eles estavam sendo vistos como sendo um país pequeno que não teria capacidade de aguentar pelo menos uma semana de conflito, mas ele aguentou basicamente um mês de conflito e, como se não bastasse, eles conseguiram mostrar aos americanos que têm resistência em terra e os americanos não iriam conseguir lhes derrubar e conseguiram fechar o Estreito de Hormuz. Basicamente, a vitória no meio de tudo isso eu diria que é basicamente subjetiva e de acordo com o ponto de vista de cada um poderia tirar as suas conclusões sobre o que é classificado como vitória. Mas, do meu ponto de vista, Irã perdeu.